Dia 11? É. Dia 11. Boa noite, sejam todos bem-vindos ao Núcleo Espírita Plano Maior. Mais um dia de trabalho híbrido. Fazemos o trabalho presencial, fazemos o trabalho na internet, na live, para aqueles que não podem vir ou aqueles que estão mais distantes e que já estão acostumados a assistir às nossas lives, né? Vocês sabem que nós temos as lives nas quartas-feiras, 20 horas, e domingo, 20 horas, para aqueles que quiserem fazer o seu evangelho no lar, junto conosco aos domingos, né? E vamos então iniciar o nosso trabalho de hoje, levando nosso pensamento a Jesus, o nosso Divino Mestre, pedindo a Ele que nos abençoe nesta noite. Que derrame sobre cada um de nós todas as bênçãos que já foram preparadas desde as primeiras horas da manhã, pelas correntes que trabalham conosco, principalmente as correntes médicas. Dr. Bezerra, Dr. Roberto Seabra, a corrente azul e tantas outras correntes que em nome de Jesus conosco trabalham. E que cada um de nós possa, nesta noite, se ligar a Jesus, pensar as suas necessidades, quer sejam elas físicas, espirituais, emocionais, para que facilite ao plano espiritual poder atender aquilo que nós necessitamos, aquilo que nós precisamos. Então, Jesus, amado Mestre, abençoa-nos. Permita que as nossas solicitações sejam atendidas de acordo com o nosso mérito. Se o nosso mérito não permitir que sejamos atendidos, que possam ser aliviadas as nossas dores, as nossas tensões, e que nós possamos sair daqui muito melhor do que quando aqui chegamos. E que Deus Pai possa nos abençoar, nos iluminar agora e sempre que assim seja. Agora com vocês o nosso querido Luiz Armando, com um tema muito bom. Sem dúvida, escolhido por mim. Não foi escolhido por mim, mas se você não falar bem aí, não adianta nada. Como você sempre fala maravilhosamente bem, então eu estou tranquilo. O tema destaca-se do livro Pão Nosso. Pão Nosso é um dos livros organizados pelo Emmanuel, grande dirigente das atividades do médium Chico Xavier ao longo do século XX, desde 1927 até 2000, quando dizem que o Emmanuel veio aqui por São Paulo, pelo estado de São Paulo. E, na realidade, ele procura, nessa série, que começa com Caminho, Verdade e Vida, desenvolver alguns raciocínios, algumas reflexões em torno dos versículos do Novo Testamento. O Novo Testamento faz parte daquele livro famoso, conhecido como a Bíblia, né? Que divide-se no Antigo e no Novo. O Novo resume-se às informações resgatadas a respeito da passagem de Jesus aqui na Terra, que se deu aproximadamente 20 anos. Algo que não foi uma coisa eventual, casual, mas segundo percebe-se, foi uma coisa planejada. Só ler o Antigo Testamento e vermos os vários profetas de Israel anunciando a vida desse cabra aí, né? Que nós vamos entender no século XX, através do próprio Emmanuel, no livro intitulado Caminho da Luz, que é de 1938, que na realidade o planeta Terra faz parte de um conglomerado absurdamente grande, hoje cada vez maior, né? Porque existem equipamentos humanos a 1 milhão de quilômetros aqui da Terra, mandando imagens daquilo que existe além desses limites que eram desconhecidos, porque os nossos telescópios também têm as suas limitações, aqueles que estão assentados nos vários observatórios que existem ao redor do planeta. Então, em 1990, foi mandado para fora da Terra, aqui, a 600 quilômetros de distância do ponto em que pisamos, viajando a cada 1h30 ao redor do planeta e mandando fotos. Um telescópio chamado Hubble, que tem o nome do cara que pensou isso lá nos anos 30. Né? Ele imaginou que, quando a gente olha para o céu, mesmo nas regiões onde a iluminação artificial tem tantos benefícios nos propicia,
não impede, né? Existe uma quantidade enorme de partículas circulando aí ao redor da atmosfera, dentro dessa faixa de oxigênio, né? Que são resultantes dos poluentes dos automóveis, dos poluentes das indústrias, as queimadas, principalmente hoje, que nós estamos vendo imagens assim assustadoras, né? Eu sou de uma cidade aqui perto de Marília, pouquinho antes, 20 quilômetros antes, e 20 quilômetros depois, hoje, pegou fogo lá na mataria, e um amigo aí mandou fotos de um monte de vaquinhas, garrotes, bezerros, mortos queimados. O que é uma coisa triste de se ver, né? Até porque, embora a gente não esteja percebendo, o Brasil está coberto de uma nuvem de pó, né? Resultante de tudo isso que está acontecendo do Amazonas até Santa Catarina. Parece que a torneira só funcionou no Rio Grande do Sul, funcionou nos últimos meses, né? Eu tenho uma irmã que mora em Ribeirão Preto, ela mandou uma foto lá do apartamento que ela mora lá no segundo andar, e você avista só uma fumaça branca. E ela tem problema de asma. Então você imagina a perspectiva de melhoria só lá para novembro, quando eventualmente pode chover. Mas também não se sabe se vai acontecer. Então, o que isso repercute? Repercute em várias coisas. Na produção agrícola, por exemplo. Na produção de água, que faz as nossas lâmpadas acenderem. Produção de água que faz a gente viver, não é? Porque nós somos movidos ao oxigênio e água. O oxigênio já é poluído, né? O nosso corpo já está meio que adaptado, né? Mas com essa fumaceira que está cada vez mais se acentuando, nós vamos daqui a pouco ter mais problemas respiratórios, né? Alguns dias atrás ela mandou outras imagens, porque naquela região de Ribeirão tem muito canavial. E os malucos aí tacaram fogo e tudo. Então, na realidade, os hospitais de Ribeirão não suportavam a quantidade de pessoas, crianças principalmente, pessoas mais idosas, com problemas respiratórios. Tudo isso faz parte de uma grande mudança pela qual a Terra passa. E nós podemos afirmar, graças à lógica de que o Espiritismo trata, que nós somos privilegiados, porque temos informação, não é? Não existe, provavelmente, prisão maior do que a ignorância. E a ignorância é justamente uma consequência do século XX final, onde, a partir dos anos 60, 70, a humanidade foi se distanciando do espiritual para focalizar apenas as questões de ordem material. A mensagem número 68 do livro Pão Nosso intitula-se Necessário Acordar, porque, na realidade, essa abordagem que fazemos aqui, que outros fazem, né? Na realidade, ela é absolutamente circunstancial. E nós sabemos, pelas várias experiências feitas, principalmente lá nos Estados Unidos, na nossa mente, que 10 minutos depois que começamos a falar daqui, ninguém mais está prestando atenção. Alguma coisa vai ficar guardada no nosso inconsciente, porque nós temos um banco de dados dentro de nós, isso a ciência já sabe, que vai conservar todas as informações do que vivemos no dia e vivemos na noite. Porque o Espiritismo, dentro dessa lógica de que falamos há pouco, ele vem nos informar que somos espíritos imortais, eternos, que carregamos um corpo, não um corpo que carrega um espírito. E, na realidade, fazer esse espírito se movimentar implica numa série de circunstâncias, uma das quais é a vontade e o pensamento. Porque pensamento e vontade são aquilo que, segundo Allan Kardec fala num dos seus estudos, no livro A Gênese, que é o último que ele organizou, na realidade, pensamento e vontade são o que as almas são para o corpo humano. Isso que faz a gente movimentar-se, a gente se deslocar da cama no amanhecer de cada dia, desenvolver nossas atividades, voltar para a cama, mas infelizmente nós nem sempre cuidamos disso aqui. Isso ficou mais comprometido ainda depois que a tecnologia expandiu-se de uma forma espantosa nos últimos 20 anos, né? Que a partir de 2000 nós chegamos à internet. A internet nos levou ao Facebook, o Facebook nos levou ao WhatsApp e ao celular. Hoje você, seja lá o que você observe na rua, no metrô, no ônibus, no ambiente de trabalho, nas reuniões de família, está todo mundo grudado naquela maquininha maluca, né?
E, infelizmente, não veicula lá coisas muito boas. Infelizmente, você, não, vou ver essa notícia. Você vai ver aquela notícia, mas aí você vai para o outro. Quando passa a acordar, você vai ver que já passou 1 hora e você não saiu daquela primeira notícia. Porque é uma coisa hipnotizante. Na realidade, você fica hipnotizado mesmo. Isso a ciência já sabe, né? A nossa mente, ela tem uma capacidade de retenção de um número X de imagens que são vibrações. Mas sob o efeito da televisão, da tela, seja do computador, seja do celular ou da televisão mesmo, é 600 vezes mais. Então, os nossos estudiosos do comportamento da criança hoje dizem que essa hipnose que toma conta da criança, que quando se põe diante da televisão não quer desligar, é porque realmente a força daquelas imagens que são em pixels, são imagens que se compõem da somatória de dezenas, milhares de impulsos elétricos e que na realidade te levam ao distanciamento daquilo que realmente importa. Ninguém lê mais, e a leitura é uma coisa importante para aqueles que têm cabelos brancos ou não têm cabelos como eu. Nós sabemos que a leitura leva-nos a desenvolver ideias, a melhorar o vocabulário, a conseguirmos nos expressar melhor. E hoje a molecada nem fala dele, fala maior legal, coisas assim que você fala assim, que linguagem é essa, né? E esse é os meus sobrinhos, que são de gerações anteriores. As gerações atuais, diante desse infernal, elas têm um vocabulário muito mais reduzido. Isolam-se. Isolando-se, eles estão sujeitos a uma coisa que o Espiritismo revela. Porque quando Allan Kardec, lá em 1857, depois de 1860, faz uma revelação de que existe um outro mundo fora esse que nós vivemos, de onde viemos, para onde voltaremos, um mundo muito mais povoado do que o nosso aqui nessa dimensão. Na realidade, ele não se conteve ali e não se contentou com essa informação, porque ele foi querer saber mais. E uma das coisas que ele vai trazer de informação está na questão 459 do Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos é um livro só de perguntas e respostas para facilitar o nosso entendimento. A primeira parte, ele vai, na realidade, falar das causas primárias. Então, ele vai falar sobre Deus, vai falar sobre matéria, sobre espírito, sobre uma série de coisas que normalmente se não aprende na escola. Segunda parte, ele vai falar sobre o mundo dos espíritos, ou o mundo dos espíritas, e a relação que nós temos com eles. Né? Então, questão 459, ele pergunta se os espíritos desse mundo influenciam nossos pensamentos e atos. E a resposta é muito mais do que imaginais. Invariavelmente, eles nos conduzem. Vai evoluir, vai falar também que durante o sono físico, quando o seu corpo está recompondo as energias despendidas no dia anterior, você, na realidade, desloca-se desse corpo, através de um instrumento chamado corpo espiritual, ou perispírito, ou corpo astral, e você mergulha nas realidades extrafísicas. Nos livros do cara chamado André Luiz, como Missionários da Luz, existe uma série de exemplos mostrando como é que isso se dá. E não precisa ser o sono profundo da madrugada, pode ser o soninho depois do almoço, depois da feijoada de sábado, do macarrão de domingo, né? Então, na realidade, você está saindo do corpo e, invariavelmente, você está se conectando com personagens que você atraiu pelo sem-fio do seu pensamento. Porque o seu pensamento não tem fios e não liga a nada. Na realidade, essa informação ela vem do passado. Vem, na realidade, do século XVII, onde um iluminista, que foi um filósofo lá europeu, ele, na realidade, escreveu um livro chamado Discurso do Método. E no Discurso do Método, ele vai fazer uma afirmação que vai nos ajudar a explicar o que depois seria trazido de informação. Penso, logo existo. Nós só existimos porque pensamos. Porque o animal irracional, sabemos hoje, ele, na realidade, tem ideias fragmentárias, flashes, e quando nós alcançamos a capacidade do pensamento contínuo, que é o que o André Luiz explica no livro Evolução em Dois Mundos, na realidade nós alcançamos a função de espírito. E começamos a desenvolver a nossa inteligência agora num outro nível, porque antes, na
nas fases anteriores, a nossa inteligência era instintiva, uma coisa reflexa, que foi estudada em 1905 por um cara chamado Ivan Pavlov, um russo, que na realidade descobriu, ou pelo menos definiu, ou pelo menos identificou uma coisa chamada reflexo condicional. Se eu vou enfiar o dedo no olho, ela vai piscar, porque em algum momento, na construção da sua identidade, da sua personalidade, ela já percebeu que o dedo no olho é. Então, o instinto, o reflexo condicional nos leva a piscar. E, na realidade, esse desenvolvimento da inteligência vai nos levando àquilo que certamente interessa. Nós começarmos a raciocinar antes de falar, antes de pensar, antes de agir. A neurociência não tem nada a ver com o espiritismo, afirma hoje que a sua ideia, que o seu pensamento, ele se organiza a partir da sua emoção, do seu sentimento. Primeiro você sente, reflete e constrói a ideia, constrói o pensamento. O que acontece é que a maior parte de nós é absolutamente compulsivo e impulsivo. Então, hoje nós não deixamos falar, não deixamos para depois aquilo que representa a provocação do filho, a provocação do marido, a provocação da esposa. Então, você responde também de uma forma agressiva, dependendo do papel que você desempenha dentro da família, você se torna mais agressivo ainda. E essa agressividade, ela gera no outro reações similares. Se não consegue manifestar, se não se sente a vontade de manifestar hoje, está cada vez mais difícil não ter que não se manifeste, porque todo mundo é dado realmente a reagir de uma forma agressiva. Se você não reage, você vai criar para você mesmo alguns problemas, não é? E vão resultar em alguns transtornos comportamentais e, às vezes, transtornos mentais. Os transtornos mentais, eles invariavelmente são, se não renascemos já com determinadas desarmonias, desarticulações da nossa ideia, porque nós construímos muitas das desarmonias das nossas ideias em vidas que se foram, nas atitudes que assumimos, enganando as pessoas, prejudicando as pessoas, muitas vezes maltratando as pessoas. Quanto maior é a intensidade do prejuízo causado ao seu próximo, maior é o tipo de transtorno que você tem. Hoje sabemos que o autista, sabemos que o síndrome de Down, sabemos que os portadores de TDAH, que são transtornos psiquiátricos, já começam na infância, até uns tempos atrás, o autismo, e isso é identificado depois dos 3, 4 anos. Hoje a criancinha que saiu da barriga da mamãe já pode ser diagnosticada por exames que são feitos. E sabemos que esses caras, eles são caras, ou espíritos, né, que vieram de um passado onde, na realidade, ultrapassaram os limites do direito que tinha. Hoje existem alguns cientistas na área espírita, médicos, psiquiatras, neurocirurgiões, como o Sérgio Felipe de Oliveira, como o Caio Abujade, e outros que ainda estão, Paulo César Frutuoso, que estão associando em função de observações e reuniões de tratamento espiritual, não esse tratamento que nós recebemos aqui, mas aquele tratamento que contempla os desencarnados desajustados que estão nos circundando, que foram atraídos pelos nossos pensamentos e ideias, pelas nossas emoções, que são chamados pelo Espiritismo de espíritos obsessores. Então, existem reuniões especializadas nessa casa, em algumas outras casas que ali estão, que, na realidade, permitem o diálogo dessas pessoas até para entender a razão pela qual não me percebem, ou percebem quem quer que seja. E a gente vai percebendo que, dentro da lógica que os caracteriza, eles têm razão. Porque, às vezes, o excesso que cometemos, o abuso da autoridade, o abuso da riqueza, e entre outras coisas, fazem com que eles guardem um ressentimento muito profundo, uma mágoa muito profunda em relação a nós e, naturalmente, do desejo de vingança. Por algum mecanismo que o nosso pensamento pode talvez explicar, eles nos encontram e passam a conviver conosco. Talvez não objetivamente, porque se você não tem uma percepção mais apurada, você nem vai perceber. Mas quando você sai do corpo, no desdobramento natural do sono, invariavelmente eles te arrastam para os ambientes que eles querem.
Então a gente vê em muitas narrativas, dramas da obsessão do Dr. Bezerra de Menezes, pela Ivone Navarro Pereira, driblando a dor do Luiz Sérgio, consciência do Luiz Sérgio, que é um espírito que morreu aí em 83 num acidente de carro na região de Cravinhos, voltando para Brasília. Ele tinha assistido o Grande Prêmio de Fórmula 1 Interlagos, que foi aberto naquele ano, o José Carlos Paty venceu, e o carro capotou na região de Cravinhos, morreu ele e o seu companheiro do veículo. Meses depois, o Luiz Sérgio volta a se manifestar, volta e começa a se manifestar por uma tia aqui de São Bernardo do Campo, chamada Irene Carvalho. E essa mulher vai servir para que ele traga muitos livros. Hoje, o Luiz Sérgio tem aqui publicados mais de 50, alguns por ela e outros por outra médium que apareceu na história. E no Driblando a Dor, no Consciência, por exemplo, ele vai tratar da questão da dependência química. E ele vai falar aquilo que a gente ouviu o Chico Xavier dizer lá em 1975, quando, na realidade, nós estávamos envolvidos numa mocidade espírita, né? Faz tempo isso. Na realidade, eu Chico empolgado com aquele grupo de jovens que estavam pensando em fazer um trabalho de prevenção do consumo da droga nas faculdades. Ele falou assim, olha, que beleza, né? Jovens preocupados com isso. Mas, na realidade, a gente tem que levar em consideração que o problema da dependência tem a sua origem no lar desarmonizado. Por que não trabalhar com a família? Né? Foi aí que nós começamos uma campanha orientada por um publicitário, intitulada Fraternidade, Quem Menos Entende. 2 em 2 meses a gente colocava no correio, endereços que foram se multiplicando assim exponencialmente, mensagens impressas, extraídas dos livros de Chico Xavier, falando sobre a questão da família. Evidentemente, isso é uma luta d'água no oceano, porque de lá para cá, a coisa tomou uma proporção quase que incontrolável. Ontem, 10 anos atrás, você viu que fumando maconha na rua, era uma coisa assim, inimaginável. Hoje você cruza com o motoboy, você cruza com o cara que na rua, dando um tapinha na maconha, né? Mas isso é só o refresco, porque o pior vem depois, na cocaína, nessas outras drogas mais pesadas, que levam o cara a uma dependência da qual ele dificilmente vai sair. Porque se ele não tiver uma assistência médica, uma assistência espiritual e uma assistência familiar, o cara vai se fixar aquilo lá, porque o problema, como o Chico disse, vem da família desorganizada. Agora, de qualquer forma, o que importa é que nós temos que despertar, ali, como diz o Emmanuel, acordar, porque nós estamos num momento decisivo na história da humanidade, da qual nós fazemos parte. Nós somos certamente herdeiros de nós mesmos, estamos sempre sendo perseguidos pelos efeitos daquilo que fizemos na vida dos outros e na nossa própria vida. E nós trazemos, evidentemente, comprometimentos com personagens que fazem parte da nossa rotina diária, na proximidade familiar ou social, e temos que tentar acertar os ponteiros, porque, segundo informações da espiritualidade, grande parte dos que aqui estão, e se nós olharmos o Antigo Testamento, se nós olharmos Isaías e outros profetas da antiguidade, como Daniel, como Ezequiel, há um prognóstico que no final dessa era, que está terminando agora, que era representada pelo que o Emmanuel fala no livro Sala de Visitas de Chico Xavier, de 1955, numa entrevista que ele deu, ele fala que nós estamos nos últimos momentos da raça ariana, que foi introduzida aqui na Terra pelos exilados de Cabelo. Entrou na Terra pela Índia, se disseminou por conhecidos como Europa, e agora está no final. Anteriormente, já existia a raça negra e a raça amarela. E entre essas duas raças, e a raça ariana, existiu a raça lemuriana e a raça atlântica. Tanto a Atlântica quanto a Lemuriana desapareceram afundando no mar. Os Atlantes, segundo o próprio Emmanuel diz, 9.500 anos antes de Sócrates, que são mais ou menos uns 500 anos antes de Jesus, mais 9.500 dá 10.000, com mais 2.000 para cá, dá 12.000 anos atrás, e corresponde mais ou menos à metade de um ciclo que o sistema solar dá ao redor de si mesmo, e que na realidade promove grandes transformações.
tudo que estamos vendo aí no clima, na temperatura, nos eventos que ainda vão acontecer, porque a quantidade de vulcões que entraram em erupção desde janeiro deste ano e o ano passado não é uma coisa assim, sem razão. Tudo isso faz parte da grande transformação, a caloria que nós temos de fora para dentro dos ciclos que a ciência diz em pessoa enfrenta, de 11 em 11 anos, e o próximo ciclo está terminando em 2025, nós vamos ter terremotos, vamos ter grandes eventos e também sociais, né? Porque a dor, a dificuldade vai nos empurrar na direção de reações nem sempre pacíficas. Né? Terminando os comentários, descanso é a sugestão de Emmanuel, que fala assim: tempo de provação recorda sombra espessa. Entretanto, não temas, pense em Deus e confie. Trovões ameaçadores podem rugir à noite, forças da tempestade atritarão nos céus, mas Deus vela e te guarda, descansa na oração. O fim de cada noite é sempre amanhecer. Que Jesus nos abençoe. E o assistente ali não quis dar continuidade, né? Me chama para eu dar continuidade, né? Tem 10 anos de casa, não aprendeu a fazer uma prece. Ô assistente. Mas vamos lá. Baixa um pouquinho o som para mim, Reinaldo. Tá dando, eu falo alto, está dando muita microfonia. Obrigado. Então vamos lá, vamos fazer o quê? A nossa parte, vibrações, que é muito importante, né? Vamos doar a nossa energia, nosso amor, nossas energias positivas, para que o plano espiritual aproveite essa energia e distribua para quem for mais necessário, mais necessitado, de acordo com a força, com a presença do nosso Mestre Jesus. Então vamos pedir pela paz mundial, que os dirigentes das nações encontrem através do diálogo a paz para todo o nosso planeta. Que os países em guerra, como Israel, Palestina, Hamas, Hezbollah, possam encontrar um ponto comum, um tratado de paz para toda aquela região. Vamos lembrar também por Ucrânia e Rússia, uma guerra sem fim, se intensifica cada dia mais. Nós vamos pedir a Jesus, aos amigos do plano espiritual, que intuam os dirigentes a entrarem num acordo, um cessar-fogo para toda aquela região. Nós vamos vibrar também pelo nosso querido Brasil, que os nossos dirigentes, os nossos governantes encontrem através do diálogo, através das negociações, a paz para o nosso Brasil, o crescimento para o nosso país, principalmente o crescimento do ponto de vista da saúde, do ponto de vista da educação e do ponto de vista da alimentação com o povo brasileiro. Nós vamos vibrar também, Mestre Jesus, por todos os hospitais, casas de saúde e pronto-socorros. Enfim, onde haja um leito de dor, Mestre Jesus, que as tuas bênçãos, a tua luz, a tua paz se faça ali presente, ajudando, curando, restaurando. Vamos vibrar também por todos os detentos, que cada um dos detentos possa se arrepender dos seus males praticados, pedir perdão pelos seus erros e recomeçar ainda nesta encarnação com uma nova vida, buscando o seu crescimento espiritual. Vamos vibrar por todos aqueles que se encontram no umbral, no vale das trevas, no vale dos suicidas. Que todos esses irmãos possam se arrepender dos seus males praticados, pedir perdão
a Jesus pelos seus males praticados. Que as caravanas socorristas de Mestre Jesus possam resgatá-los, encaminhá-los às colônias do plano maior da espiritualidade. Vamos ligar também por todos aqueles que se encontram ligados aos vícios, quer seja de sexo, de álcool, de cigarro, de drogas. Cada um desses irmãos, Mestre Jesus, tem em ti a tua luz, o teu exemplo, o teu amor, para se livrarem dos seus vícios e seguirem um novo caminho de evolução. Vibremos também pelos orfanatos, pelas creches, pelos asilos, pela juventude desajustada, pela velhice desamparada. Mestre Jesus, que a tua luz se faça presente em cada um desses cantos e que cada um desses irmãos possa crescer, progredir e chegar a um caminho maravilhoso. Vibremos pela paz entre todas as religiões. Vibremos que o teu lar e deles da harmonia, que a tua luz, a tua paz, Mestre Jesus, ali se faça presente, trazendo o equilíbrio, o restauro das forças positivas em cada um desses lares. Vibremos também por todos os nossos desafetos, tanto dessa encarnação quanto de encarnações anteriores. Que o plano espiritual possa levar o nosso arrependimento por tudo aquilo que fizemos de errado. E o nosso pedido de perdão a todos esses irmãos. Para que ainda nesta encarnação possamos seguir lado a lado com os nossos desafetos, como pediu Jesus. Vamos seguir também nas nossas vibrações, pedindo por todos aqueles desaparecidos, quer sejam crianças, jovens e adultos. Que as equipes de resgate possam ser intuídas no melhor caminho a seguir. Possam ser intuídas para encontrar e trazer de volta esses irmãos ao seio de suas famílias. Nós vamos lembrar também, Mestre Jesus, por todos os nossos parentes, amigos e irmãos. Cada um deles receba a tua luz, Mestre Jesus, a tua paz, o teu equilíbrio, para que se restaurem, para que se reequilibrem. Vamos lembrar também, Mestre Jesus, por todos os nomes que se encontram na nossa live de hoje, no chat da nossa live de hoje. Todos os irmãos que nos assistem, todos os nomes que ali foram colocados, recebam as bênçãos de luz, de paz e de equilíbrio. Que possam eles, Mestre Jesus, ser atendidos nos seus pedidos de cura e de bênçãos. Que também possam as correntes do plano maior da espiritualidade fluidificar as águas que eles deixaram sobre as suas mesas. Assim como fluidificar todas as águas dos nossos frequentadores que trouxeram as suas águas de casa para fluidificarem na sala de cromoterapia. Que essas águas possam ser fluidificadas de acordo com a necessidade de cada irmão. Vamos orar também pelos nossos lares, Mestre Jesus. Que a tua luz branca e esterilizadora preencha todos os nossos lares, limpando pisos, tetos, paredes, deixando tudo cristalino, eliminando miasmas, fluidos deletérios. E se eventualmente existirem irmãozinhos trazendo a discórdia, que eles possam ser encaminhados, esclarecidos à tua seara bendita de amor e de trabalho. E vibremos finalmente por nós mesmos. Que as tuas bênçãos preencham de energias positivas os nossos centros de força. Que o nosso numeral possa ser limpo e preenchido também com energias positivas e fortalecedoras. Que as tuas bênçãos, Mestre Jesus, recaiam sobre cada um de nós, agora e sempre. Que assim seja. Para encerrarmos então esta primeira parte, vamos agradecer a Jesus, aos amigos do plano maior da espiritualidade, por podermos estar aqui nessa casa e com tanto amor nos amar. Que possamos, Mestre Jesus, receber as suas bênçãos, levá-las para os nossos lares e distribuir em nossas casas,
nos nossos ambientes de trabalho e por onde passarmos. Que Jesus nos abençoe agora. Obrigado. Vamos aos nossos recados, como sempre. Recados de hoje, temos o nosso bazar. Quando você está indo na sala de cromoterapia, no fundo da casa, nós temos o nosso bazar. Esse bazar serve para ajudar a manter a casa, assim como para atender as 35 famílias que mensalmente a gente fornece cesta básica. As cestas básicas, aqueles que quiserem colaborar diretamente com os itens da cesta básica, os itens da cesta básica estão naquele quadro branco. Aí vocês podem trazer os itens que vocês quiserem, 1, 2, 3, que acharem que podem trazer, e podem deixar com o Luiz lá no bazar, que ele faz depois a separação e o encaminhamento das cestas básicas. Nós temos cursos na casa. Temos o curso básico e o curso de orientação e educação mediúnica. Para aqueles que nunca participaram de nenhum curso, o curso básico é o indicado. Aqueles que já fizeram o curso básico podem fazer o curso de orientação e educação mediúnica. Esses cursos são todas as terças-feiras, às 20 horas. A maioria das aulas tudo via live, via internet, facilitando a vida de vocês. Né? No caso do COIN, nós temos a cada 3 ou 4 aulas, uma aula presencial na casa, que seria o treinamento mediúnico. Na aula do curso básico, normalmente pode-se fazer todas as aulas em casa, e o professor Carlos, que é quem dá essa aula, ele traz o pessoal aqui na casa uma vez por mês, uma vez cada mês e meio, para que o pessoal se confraternize e veja pessoalmente cada um de vocês. Nós temos entrevistas de orientação para quem precisa de alguma orientação, para quem precisa de alguma ajuda, algum esclarecimento. Essa entrevista é nas quintas-feiras, né? No caso dessa semana especificamente, o Claudio Mir, que é o nosso guru entrevistador, ele está viajando em férias, então nessa quinta não temos entrevista, mas se vocês quiserem agendar para a semana que vem, é só falar com a Margarida ali e ela agenda para vocês conversarem com o Claudio Mir na quinta-feira que vem. Perfeito? Tratamento de cura é um tratamento específico que nós temos todos os meses, no último sábado de cada mês, para aqueles que têm problemas mais graves, doenças mais graves, depressões mais graves. Todo esse pessoal pode passar com o Claudio Mir, é obrigatório passar com ele, fazer a entrevista, triagem, como a gente chama, e ele encaminha vocês para o tratamento de cura no último sábado de cada mês. Perfeito? Andar de cima nós temos biblioteca com muitos títulos que vocês podem pegar. Nosso amigo Luiz está lá para entregar o livro para vocês. Vocês podem ficar um mês com o livro, devolvem, trocam por outro e assim sucessivamente. Quem quiser trazer garrafa de água pode trazer. Quem não trouxer e quiser uma garrafa de água, o Luiz lá no bazar também tem para vender. Vocês pegam a garrafa para quando forem na cromoterapia poderem abrir a sua garrafa e receber a medicação, os fluidos necessários para aquilo que vocês precisam. Como eu já falei no começo, nós temos live no Facebook do Núcleo Espírita Plano Maior, nas quartas-feiras, hoje um processo híbrido, presencial e internet, às 20 horas no Facebook e no domingo também às 20 horas no Facebook. Tá bom? Eu agradeço a presença de vocês, tenham uma ótima cromoterapia e até a semana que vem. Deus os abençoe.